Você sabe quais são os melhores destinos de viagens para 2025? Hoje, aqui neste vídeo, você vai encontrar os melhores países para viagens. Hoje no Brasil é muito difícil, e se é que é possível viajar com as coisas cada vez mais caras no Brasil, e com o dólar subindo cada vez mais, mas ainda temos destinos incríveis para brasileiros por um preço bom e uma experiência única de vida que são inesquecíveis. Para dar início à nossa lista, temos o Vietnã, país localizado no Sudeste Asiático e é muito subestimado, apesar de ter um IDH de 0,703, o que o coloca no 115º de 194 países. Com uma moeda extremamente desvalorizada, o dong vietnamita, onde um real equivale a 4.500 dongs, assim qualquer brasileiro se sentirá como rei no Vietnã. Uma estadia que varia entre 300 a 700 reais dos mais confortáveis e luxuosos hotéis do Vietnã, onde as passagens variam de diferentes épocas do ano de 8 a 15 mil reais, e a alimentação então nem se fala, pois o Vietnã é o país que você paga pouco para comer muito. Agora o clima do Vietnã que nós podemos separar em 3 partes: centro, norte, sul, e tome cuidado quando for escolher a época que você for visitar essas regiões, pois você pode não aproveitar muito por conta das chuvas. Vietnã do Norte. Seu inverno vai, dezembro a fevereiro, com temperaturas de 10 a 20 graus e o verão em maio a outubro com um clima ameno e seco. Suas melhores épocas para se visitar são de outubro a dezembro com clima ameno e seco ou na primavera de março a abril com flores e temperaturas boas. Vietnã do Centro. Clima tropical, com 2 estações principais, seca e chuvosa. A estação seca vai de janeiro a agosto, que é quente e ensolarada, e a chuvosa vai de setembro a dezembro, que caracteriza chuvas fortes. A melhor época para se visitar é janeiro a agosto, evitando as chuvas. Já o sul do Vietnã, estação seca, dezembro a abril quente e ensolarado, com temperaturas entre 25 graus Celsius e 35 graus Celsius. Estação chuvosa de maio a novembro, que são geralmente chuvas fortes e rápidas, geralmente à tarde, com alta umidade. A melhor época para visitar é dezembro a abril, quando o clima é mais seco e agradável. Agora, se está interessado em ir para o Vietnã por conta de sua história e religião, pode ter certeza que não vai se arrepender, pois o Vietnã tem uma cultura vasta desde sua independência da China até a Guerra do Vietnã, a maior parte da população seguindo o budismo como tema religioso. Agora o mais interessante são os lugares turísticos, os mais diversos lugares para quem gosta de praias exuberantes, vistas panorâmicas, paisagens naturais e mais. No norte podemos destacar Hanoi. Sua capital é cheia de surpresas e lugares lindos a se visitar como Templo da Literatura, o Mausoléu de Ho Chi Minh e o Lago An Kin, e também não deixe de explorar os bairros antigos que misturam uma arquitetura francesa e asiática. Outro lugar que você não pode deixar de conhecer é a Baía de Alon, um dos destinos mais icônicos do Vietnã, com suas águas esverdeadas e milhares de ilhas de calcário. Para explorar bem o lugar, faça um cruzeiro de 1 ou 2 dias para explorar as cavernas e ilhas e aproveitar as lindas paisagens. Indo mais para o centro, nós poderemos visitar os antigos túmulos dos imperadores em Hue, Hoi An, com praias belas e lugares a se visitar como a Ponte Japonês e seu mercado noturno, e por último em Da Nang temos as Montanhas de Mármore. Já no sul nós temos Phu Quoc, uma ilha paradisíaca de tirar o fôlego, e Ho Chi Minh, a maior cidade do Vietnã, é vibrante e cheia de energia. Visite o Palácio da Reunificação, a Catedral de Notre Dame e o Mercado Ben Thanh. Agora, falando de um país vizinho do Vietnã, nós temos a Tailândia. Também fica no Sudeste Asiático e é uma ótima opção para viagens, com 0,777 de IDH, melhor que o Vietnã e com sua moeda baht tailandês, onde cada real equivale a 6 baht, e com uma moeda tão desvalorizada. Afinal, quanto custa para viajar para a Tailândia? Vamos começar pelo elefante na sala: as passagens aéreas. Voar do Brasil para a Tailândia não é barato. Na minha experiência, os preços variam entre 4.000 e 7.000 reais, dependendo da época e da companhia aérea. Mas aqui vai uma dica valiosa. Se você estiver disposto a ficar de olho em promoções e planejar com antecedência, é possível encontrar passagens por volta de R$ 3.500. Eu, particularmente, acho que vale a pena investir um pouco mais para garantir voos com menos escalas, já que a viagem é longa e, em média, 24 horas. Afinal, começar a viagem cansado não é o ideal, né? A Tailândia oferece opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos. Se você, como eu, gosta de conforto mas não precisa de luxo, os hotéis 4 estrelas são uma ótima opção. Em cidades como Bangkok e Chiang Mai, você consegue quartos excelentes por R$ 200 a R$ 400 reais por noite. Agora, se o seu sonho é se hospedar em um resort à beira-mar em Phuket ou Krabi,
prepare-se para gastar R$600 a R$1.200 por noite. Na minha opinião, vale a pena reservar pelo menos alguns dias em um resort para curtir a experiência completa, mas não é necessário fazer isso durante toda a viagem. Afinal, a Tailândia tem tanto para explorar que você provavelmente vai passar pouco tempo no hotel. Aqui está um dos meus pontos favoritos. A comida tailandesa é incrível e, melhor ainda, super acessível. Se você não se importa em comer como um local, a comida de rua é a melhor opção. Um prato de pad thai ou um curry delicioso custa entre R$10 a R$25. Eu, particularmente, adoro explorar os mercados noturnos, onde você encontra uma variedade enorme de sabores por preços baixíssimos. Para quem prefere restaurantes, uma refeição em um lugar médio sai por R$30 a R$60 por pessoa. E, se quiser se esbanjar em um restaurante fino, prepare-se para gastar de R$80 a R$150. A Tailândia é um país que você não precisa gastar muito para comer bem. O transporte também não é muito caro, podendo chegar até R$50 dependendo de como e onde você quer ir. Em resumo, se você quer gastar o mínimo, dá para gastar uns R$150 a R$300 por dia. Mas agora, se você quer uma experiência de luxo, é melhor se preparar para gastar de R$600 a R$1.200. Agora o clima, e algo que divide opiniões, pois o país tem 3 estações principais: quente, chuvosa e fresca. Na minha experiência, o melhor período para visitar é entre novembro e fevereiro, quando o clima está mais ameno e seco. Se você gosta de história dos países, se prepare para conhecer a história tailandesa, pois a Tailândia tem uma história marcada pelo budismo Theravada, que influencia sua cultura, arte e sociedade desde o reino de Sukhothai no século XIII. Diferente de seus vizinhos, a Tailândia nunca foi colonizada, preservando suas tradições. No século XIX, reis como Mongkut e Chulalongkorn modernizaram o país, mas mantiveram o budismo como base da identidade nacional. Hoje, mais de 90% da população pratica o budismo, e os templos são símbolos nacionais. A religião molda festivais, como o Songkran e o Loy Krathong, e continua sendo o coração da cultura tailandesa. Agora, por último, destacamos os 5 melhores passeios da Tailândia. Um dos passeios mais icônicos da Tailândia, a Baía de Phang Nga é famosa por suas ilhas de calcário, cavernas e águas cristalinas. Destaque para a ilha de James Bond, cenário do filme O Homem com a Pistola de Ouro. O passeio de barco inclui paradas para nadar, explorar cavernas e admirar a paisagem deslumbrante. Se gosta de conhecer sobre a religião local, no coração de Bangkok, o Grand Palace e o Wat Phra Kaew, o Templo do Buda de Esmeralda, são paradas obrigatórias. O complexo é um símbolo da realeza e da espiritualidade tailandesa, com arquitetura impressionante e detalhes dourados. As Ilhas Phi Phi também são um paraíso tropical, com praias de areia branca e águas azul turquesa. O passeio de barco inclui paradas em Maya Bay, famosa pelo filme A Praia, snorkeling em Pili Lagoon e tempo livre para relaxar em Phi Phi Don. Se gosta do mundo animal, não perca em Chiang Mai. Você pode viver uma experiência única em santuários de elefantes éticos, como o Elephant Nature Park. Além de aprender sobre a conservação desses animais, você pode alimentá-los e caminhar ao lado deles. E por último, nós temos no Golfo da Tailândia, um passeio de barco entre as ilhas de Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao é imperdível. Em Koh Samui, visite o Big Buddha e as praias de Chaven. Em Koh Phangan, aproveite o clima descontraído e em Koh Tao, mergulhe nas águas cristalinas para ver corais e peixes coloridos. Agora, saindo um pouco do Sudeste Asiático, nós temos um país entre a Europa e a Ásia. Turquia. A Turquia tem uma história rica e diversa, começando com civilizações antigas como os hititas e impérios como o romano e o bizantino. Em 1453, os otomanos conquistaram Constantinopla, criando um império que dominou 3 continentes. Após o declínio otomano na Primeira Guerra Mundial, Mustafa Kemal Atatürk fundou a República da Turquia em 1923, modernizando o país. Hoje, a Turquia é uma potência regional, com uma cultura que mistura influências orientais e ocidentais. Sua localização estratégica entre Europa e Ásia torna um país único e fascinante e é um país com o IDH de 0,838, bem acima dos mencionados, e sua moeda valendo de R$1 para 6.400 liras turcas. De documentos, só precisa do passaporte válido até 6 meses e vacina em dia. E quanto será que custa para viajar para a Turquia? A boa notícia é que a Turquia é um destino incrivelmente versátil, que pode ser adaptado para todos os tipos de orçamentos. Mas,
Como em qualquer viagem, os custos variam bastante dependendo do seu estilo de viajar. Vou compartilhar minha opinião sobre os principais gastos e como você pode aproveitar ao máximo esse país fascinante sem gastar uma fortuna. Vamos pelas passagens aéreas, que sempre são as mais caras de qualquer viagem. Os preços variam entre R$ 3.000 a R$ 6.000, dependendo da época e da companhia aérea. Mas se você for organizado e planejar bem antes da viagem, dá para conseguir boas promoções e pacotes que vão te ajudar a não gastar. E pegue um lugar confortável no avião, pois o voo demora cerca de 14 horas. A Turquia também oferece opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos. Os hotéis 4 estrelas são uma ótima opção. Em cidades como Istambul e Antalya, você consegue quartos excelentes por R$ 300 a R$ 600 por noite. Agora, resort e hotéis 5 estrelas 800 a 1.500 por noite. Na minha opinião, vale a pena reservar pelo menos alguns dias em um hotel premium para curtir a experiência completa, mas não toda viagem, já que você vai ficar mais tempo nas ruas do que na hospedagem. Aqui está um dos meus pontos favoritos. A comida turca é incrível e, melhor ainda, super acessível. Se você não se importa em comer como um local simples, a comida de rua é a melhor opção. Um kebab ou um pide, pizza turca, custa entre 10 a 20 reais. Restaurantes. Uma refeição em um lugar médio sai por 50 a 100 reais por pessoa. E, se quiser se esbanjar em um restaurante fino, prepare-se para gastar de 100 a 200 reais. A Turquia também tem os melhores doces, na minha opinião, e para quem gosta de pistache vai adorar também. Não deixe de experimentar o baklava turco, kazandibi e pesmani. Se locomover na Turquia é fácil e relativamente barato. Uma corrida curta custa entre 20 a 40 reais. Para distâncias maiores, os voos domésticos são práticos e custam em média 200 a 400 reais por trecho. Nas cidades menores, como Capadócia, alugar um carro ou contratar um transfer privativo pode ser uma boa opção. Quanto às atividades, a Turquia oferece opções para todos os gostos. Visitar museus e sítios históricos custa em média 20 a 50 reais por entrada, e passeios como balão na Capadócia ou um cruzeiro pelo Bósforo variam de 200 a 600 reais. Na minha opinião, vale a pena investir em algumas experiências únicas, como o balão na Capadócia, que é caro, em torno de 400 a 600 reais, mas é uma experiência inesquecível. O custo diário da sua viagem vai depender do seu estilo. Se você é do tipo que prefere economizar, dá para gastar de 200 a 300 reais por dia, com hospedagem simples e comida de rua. Para um padrão médio, com hotéis 4 estrelas e refeições em restaurantes, o custo diário fica entre 400 a 600 reais. E, se você quer luxo, prepare-se para gastar de 800 a 1.500 reais por dia. Na minha opinião, a Turquia é um destino que oferece ótimo custo-benefício. Mesmo com um orçamento mais apertado, é possível viver experiências incríveis e se encantar com a cultura, as paisagens e a hospitalidade do povo turco. O clima da Turquia varia bastante devido à sua geografia extensa. No litoral, Istambul, Antalya, o verão é quente e seco, enquanto o inverno é ameno e chuvoso. No interior, Capadócia, Ankara, os invernos são frios, com neve, e os verões são quentes. A melhor época para visitar é na primavera, abril a junho, e no outono, setembro a outubro, quando o clima é ameno e ideal para explorar cidades e sítios históricos. No verão, julho e agosto, as praias do sul são perfeitas, mas prepare-se para multidões. No inverno, a Capadócia coberta de neve é mágica, mas algumas áreas podem estar mais vazias. E por último, mas não menos importante, temos os passeios imperdíveis. Em Istambul, explore a Hagia Sofia, um ícone histórico que já foi catedral e mesquita, e a Mesquita Azul, famosa por seus azulejos azuis. Faça também um cruzeiro pelo Bósforo para admirar a cidade entre a Europa e a Ásia. Capadócia. Voe de balão ao amanhecer sobre as chaminés de fadas e explore cidades subterrâneas escavadas há séculos. Em Pamukkale, caminhe pelas piscinas termais de calcário, um cenário surreal, e visite as ruínas da antiga cidade de Hierápolis. Na cidade de Éfeso, caminhe pelas ruínas da antiga cidade greco-romana, incluindo a Biblioteca de Celso e o impressionante Teatro de Éfeso. E por último temos Antalya. Relaxe nas praias do Mediterrâneo e explore o charmoso centro histórico de Calais, com ruas de paralelepípedos e restaurantes à beira-mar. Mas o que achou? O que achou desses lugares? Já foi para algum deles?
Nos conte nos comentários suas experiências e planos de viagem. Aproveite e deixe o like para estar apoiando o canal e para postarmos mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.